Boa tarde, meus irmãos. Boa semana. Hoje é um domingo. Então, uma boa semana na paz de Cristo para você. Vamos fazer a nossa leitura de hoje, 11 de fevereiro de 2024. Vamos orar. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar com esse meu irmão. Não porque merecemos, mas pela glória do Teu nome. E é no Teu nome que te pedimos. Fala conosco na Tua palavra, nos uns com Teu Santo Espírito, para que venhamos entender o caminho que devemos andar para a glória do Teu nome seja. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é 11 de fevereiro e a leitura de hoje ela é um pouquinho extensa, por isso eu vou fazer uma leitura rápida. E vou falar rápido também, porque eu pretendo sempre fazer vídeos curtos, porque os vídeos longos do YouTube sempre pedem outras coisas e eu não tenho interesse. Então, eu vou procurar falar rápido, mas eu te oriento, meu irmão, em nome de Jesus. Depois que a gente fizer, pega essa leitura, leia com cuidado, atente bastante às mensagens, porque aqui tem muito ensinamento, tem muita verdade de Cristo para as nossas vidas. Então, eu vou fazer a leitura rápida. A leitura está em Lucas 7, 18 a 30 e um versículo-chave Romanos 10, 17, que diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, se você quer aumentar a sua fé, se você ainda não sabe a posição que você está diante de Deus, então eu te digo, meu irmão, busque a palavra de Deus, busque ouvir a mensagem de Cristo. Esse é o valor das igrejas, estarem reunidas em louvor ao nome do Senhor e ministrando a palavra de Cristo. Muitas vezes nós olhamos e vimos, mas aquele líder, aquela situação, mas fixe na palavra do Senhor. Vá e ouça a palavra do Senhor. E uma hora você vai encontrar um líder que realmente possa lhe atender naquilo que você espera de um líder. Então, a leitura de Lucas 7, 18 a 30. Leia novamente isso com cuidado depois, porque eu vou ler rápido, porque é um pouquinho extensa. E ela tem muito ensino para nós. Então, e os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos enfermos, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então, Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João, que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado, os mensageiros de João começou a dizer à multidão acerca de João: Que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o meu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós podemos perceber aqui nessa passagem é que Jesus ele simplesmente não disse: afirma para João que eu sou o Cristo, aquele a quem ele espera. Não, ele mostrou as suas obras. Antes de afirmar e falar para os discípulos o que eles deveriam falar para João, ele mostrou as suas obras. Ele curou enfermos, ele tinha testemunho de vida, de palavra e de ação. Então, meus irmãos, isso me fala muito profundamente o Brasil, tanto o Brasil quanto Portugal, este ano, eles vão passar por pleito político. Aí, esse perfil, você pode dizer, não, mas isso aqui é o perfil que nós devemos encontrar num pastor, num líder de igreja. Não, meu irmão, esse aqui é o perfil que nós devemos buscar na nossa sociedade. Então, esse ano é um ano político. É um ano em que você vai escolher as pessoas que vão construir as políticas públicas. Não existe, meu irmão, isso de você não gostar de política. Política é a sociedade política, é a polity, são as políticas públicas que todos nós estamos debaixo delas, policies,
e a política, que é a luta política. Então, não existe você viver fora desse mundo. Então, verifique aqui no exemplo de Jesus. Primeiro ele mostrou as suas obras. Então, você que vai escolher um candidato, olhe, veja quem é essa pessoa, o que ela fez, o que ela faz, como ela age, como ela vota. Se você é conservador, você deve buscar pessoas que lutem, que realmente levantem a bandeira do conservadorismo, que são os valores judaico-cristãos. Se você não defende isso, infelizmente eu tenho que te dizer, você não sabe o que é ser cristão. Então, procure saber quem são essas pessoas. E aí Jesus continua falando sobre João, dizendo: que foste saber no deserto? Uma cana balançada pelo vento? O que Jesus quis dizer com isso? Que João não estava sendo levado pelo sistema, pelas ondas, não estava debaixo do controle, do domínio daqueles que dominam. João, ele vivia nos desertos, ele se trajava com peles de animais, ele comia mel silvestre, então ele estava completamente alheio às forças do sistema. Tanto que ele foi preso e foi morto por ter denunciado Herodes, que vivia com a esposa do seu irmão, o adultério de Herodes. Então, ele vivia completamente fora do sistema, ele vivia realmente limpo na presença do Senhor. Este é o perfil que nós devemos buscar na igreja e também devemos buscar nos nossos candidatos. Mas aí você vai dizer, mas aí política é diferente. Não, não é, meu irmão. Quem tem os seus valores firmes e preservados, ele não abre mão dos seus valores. Ele não abre mão dos seus valores porque o propósito dele não é enriquecer, não é ter poder. O propósito dele é realmente fazer o bem. É, como diz a palavra de Deus, que tenham leis justas e que o nome do Senhor seja glorificado. Então verifique nas obras aquelas pessoas a quem você vai votar. João era um homem completamente que não se rendia ao sistema, ele não era balançado pelo vento, ele não se vestia com trajes festivos, com trajes reais, ele não vivia debaixo desse sistema. Então não se influencie pela roupa, pela postura, pela posição, pelo meio em que a pessoa está, por aquela coisa que glamour, né? Que geralmente hoje se vê, não, se você quer ser um político, você tem que se mostrar, você tem que mostrar que você está bem, que você está no topo. Não seja influenciado por isso, meu irmão. Seja influenciado pelas ações, pelas obras, como Jesus falou, como Jesus fez quando foi interrogado por João. E olhe, atenção, João e Jesus eram parentes. Mesmo assim, eles não foram logo um dizendo, esse. Não, eles primeiro procuraram ver a vida, o testemunho, realmente como eles estavam se portando. Então, pode ser seu parente, pode ser seu amigo, pode ser aquele que, olha, vota em mim que eu vou te dar. Não faça isso. Não se venda pelo sistema. Isso é se vender pelo sistema. Isso é ser Esaú. Isso é ser como Esaú. Lembra o que fez Esaú? Ele se vendeu, ele entregou o direito dele de primogenitura por um prato de lentilhas. Ou seja, ele estava com fome, ele matou a fome dele e perdeu a bênção de Deus. Então não seja Esaú. No mais, meus irmãos, em relação ao batismo, né? Você vê que os publicanos, aqueles que realmente se consideravam pecadores, que precisavam de Deus, eles se renderam ao batismo. E qual é o batismo de João? A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, mas eu vou falar rápido. O batismo de João era de arrependimento. Ele saía aos desertos e ele pregava às pessoas arrependimento. Arrependei-vos e sejam batizados. Aplanai as suas veredas, endireitai os vossos caminhos, porque é vindo o reino dos céus. Ele veio preparar o caminho para Jesus. E como é o batismo de arrependimento? É você realmente se reconhecer pecador. Se realmente reconhecer que você não tem como adentrar o trono da glória, não seja pela misericórdia graciosa do Senhor que morreu por você na cruz. Aquele sangue aquele sangue é o suficiente para te lavar, para te purificar e para te fazer filho, para te tornar puro na presença do Senhor. E é somente por esse sangue. E o batismo é o arrependimento, é o momento que você se reconhece pecador e que você precisa desse sangue e dessa justificação. Então, quando o batismo de João era um batismo de imersão, tanto que a palavra originária do grego é baptizo, quer dizer imersão. Então, ele imergia as pessoas no rio e trazia de volta como um símbolo, um simbolismo de morte e uma nova vida. Então, se você já é batizado, meu irmão, se você já foi batizado e não sente, busque ao Senhor com plenitude, com sinceridade de coração. Se você ainda não passou pelas águas do batismo, eu lhe digo, passe pelas águas do batismo, porque Jesus diz
que o menor no reino dos céus. Quem são os do reino dos céus? São esses que passam pelo batismo, que recebem o sangue do Cristo, do Filho de Deus, que nos reveste, que nos leva à presença do Senhor. Esses são os que estão no reino de Deus, que tem o seu nome escrito no livro da vida. O menor no reino de Deus é maior do que João. Então verifique o tamanho do seu valor, meu irmão. Não se venda por qualquer coisa. Não deixe de buscar o Senhor. Vá às águas do batismo, se converta o seu coração e realmente busque a presença do Senhor, porque essa vida ela é passageira, ela é efêmera, isso aqui vai muito rápido. E a única coisa que nós temos é a eternidade que Jesus conquistou por nós na cruz. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe esse meu irmão, que essa palavra possa fazer morada hoje, amanhã, enquanto estiver um irmão, um amigo ouvindo, que o Senhor possa atendê-lo e possa recebê-lo para a glória do teu santo nome. Amém. Um grande abraço em Cristo.